Bandeirantes acontece. Bom, a gente tem ouvido com frequência manifestações desesperadas de caminhoneiros, de pessoas que trabalham com transporte de crianças, né, transporte escolar, de pessoas que trabalham com transporte urbano de mercadorias, que levam as coisas de um lugar para outro, de distribuição dentro da cidade. Enfim, quem trabalha na estrada, quem trabalha na cidade, é imediatamente atingido pelo preço dos combustíveis, né? Seja gasolina, seja diesel, seja álcool. Mas, como todo mundo sabe, porque é uma obviedade, né? Isso se arrasta por vários produtos, atinge diversos produtos. Se encarece o transporte, encarece o produto. Então, a dona de casa, certa vez a gente conversava a respeito de pedágio, né? Quando você olha a ideia do pedágio, é uma ideia que aponta para um critério justo. Paga quem usa, não é? Claro. Então, se eu não uso, eu não pago. Se o outro usa, ele paga. Só que quando falamos de transporte de mercadoria, não é assim. Não é só quem usa a estrada, mas quem recebe o produto que foi transportado naquela estrada. Se o pedágio encarece a viagem, o consumidor final, aquela dona de casa que nunca saiu dali, que não usa nada, ela vai pagar mais caro, né? O aposentado vai pagar mais caro, o estudante vai pagar mais caro, todo mundo vai pagar mais caro mesmo não usando a estrada. E é normal que seja assim. É o repasse do custo. Aquilo se distribui. Mas aqui é o repasse do encarecimento, o repasse do efeito inflacionário. E vale notar que a relação do preço dos combustíveis com a inflação, porque cada produto tem um peso. E muitas vezes esse peso, ele é claro, ele é estabelecido arbitrariamente, né? Não é um dado das leis da matemática. Ele é estabelecido arbitrariamente conforme o peso daquele produto na economia geral. Então, há muitas aproximações e muitos erros. Porque um produto pode ter um peso na economia de uma cidade e ter um outro peso em outra cidade, em outra região. E também no tempo, não é só no espaço. O combustível pode ter tido em 2010 um peso de 4%. E 12 anos depois, tem outro peso. O seu impacto econômico tornou-se maior ou menor. E claramente tornou-se maior, não é? Até porque as mercadorias circulam mais do que antes. Muito mais do que antes. Por essa concentração de produção. E há um desespero, infelizmente é essa a palavra, né? De muitos agricultores. Porque muita gente fala assim, bom, aumenta o custo, você repassa. Só que há limites para o repasse. E muita gente que produz não tem, às vezes, mais margem para repasse. Ou então lida com cartéis. Quem produz leite, você não escolhe para quem vai vender. Quem dá mais? Isso não existe. A maioria dos produtores tem na sua região um comprador. Em algumas regiões, 2 compradores. Mas geralmente com preços combinados, né? Pagam a mesma coisa. E aí a qualidade daquilo que eles oferecem, ou seja, porque tem um laticínio que, entre aspas, encontra mais água no leite do que o outro laticínio. Então o produtor considera tudo isso, mas o preço é o mesmo. Ele não pode, ele não repassa. Ele vai pagar o que paga, ele vai receber o que pagam.
Ele vai cobrar aquilo que o laticínio está disposto a pagar. Ele vai fazer o quê? Vai jogar fora? Né? E antigamente você ainda tinha aquela saída, aí sim, né? Havia liberdade econômica. O jeito botava numa carroça o latão, ia lá vender na cidade. Em muitos produtos agrícolas, isso acontece. O cara evita o intermediário, ele bota ali numa caminhonete, num caminhãozinho, e vai oferecer na cidade. Né? É o famoso olha a pamonha, olha a melancia, olha o abacaxi, olha a pera. É o produtor oferecendo, ele leva para a beira da estrada, se é uma estrada muito movimentada, fazem ali uma barraca, eles fazem ali uma ação coletiva, né, de produtores. Mas a maioria absoluta tem um limite muito próximo ali para aumentar o custo ou para repassar o custo. E o custo está aumentando. Está mais caro produzir. Seja porque o óleo diesel está mais caro e aí o uso do trator, da roçadeira, da plantadeira, da colheitadeira. Há várias situações em que ele usa o óleo diesel. Então, o passo seguinte é custo mais alto. O que ele faz? Ele tenta aumentar a produtividade, conseguir mais produção na mesma faixa de terreno, sem aumentar a área de produção, a área cultivada, e tenta obter preços mais próximos da elevação de custo que ele sofreu. A indústria. Ontem nós conversamos aqui com o André, economista, André Braz, né? E ele falava sobre o impacto do aumento do preço do barril do petróleo na indústria. Porque, claro, a gente associa imediatamente petróleo, gasolina, óleo diesel, querosene, mas, na verdade, há uma rede gigantesca de produtos. Do plástico ao asfalto, onde você tem consequências da elevação do preço do barril do petróleo. Então a indústria tem um impacto gigantesco, e isso no momento em que há problemas na cadeia de distribuição, na cadeia de suprimento, cadeia mundial, global. Eu não sei se o problema está localizado no Sudeste, não sei como está no Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste. Os ouvintes podem até tirar essa dúvida. Mas o que tem de remédio que desapareceu, não acha. Não é? Então, não é naquela rede que não acha. Não acha nos distribuidores. O fabricante não manda. Remédios que sumiram. E aí? Remédio é um negócio complicado, né? Porque não é algo que você fala, depois eu compro. Ou então, eu vou substituir, mas muitas vezes não é possível. Porque nem o genérico você acha. Não é substituir aquele que tem a marca de fantasia pelo genérico. Não tem genérico. Dezenas de remédios que sumiram. Em Minas Gerais, por exemplo, dezenas de remédios que não são encontrados em lugar nenhum. Então há um problema na cadeia de suprimento, de distribuição. E ao mesmo tempo passa a haver um encarecimento no custo da produção, com o aumento do barril do petróleo e todas as movimentações econômicas que esse aumento provoca. É um dominó. Né? Aquilo tem uma rede de consequências. Encarece uma coisa atrás da outra. Então a indústria também sofre. E a gente olha, a indústria, dependendo do setor de serviços, a consequência é inevitável também, até porque sobe a eletricidade, porque o Brasil, usando termoelétricas movidas a gás, a produção também fica mais cara. Já temos uma eletricidade muito cara. E aí, todo mundo é afetado. O comércio, que compra mais caro, que tem um custo mais caro de estar aberto, inclusive pela eletricidade mais cara.
o setor de serviços, com as peculiaridades de cada segmento, a indústria duramente atingida e a agricultura duramente atingida. O que o Brasil pode fazer para impactar o preço internacional do petróleo? Nada. Mas não dá para dizer o mesmo dos preços internos. Alguma coisa pode ser feita. Ah, mas não é a solução. Provavelmente. Mas a essa altura, o baque é tal, o impacto é tal, que até paliativos serão recebidos com algum alívio, porque não está fácil. Agora, há também ideias que não serão nem sequer paliativos. Não vão resolver, não vão nem esboçar uma solução. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele marcou para a próxima terça-feira a votação de um projeto de lei e de outras medidas que tratam do preço dos combustíveis. Esse projeto de lei trata da mudança na cobrança do ICMS e outras medidas serão discutidas no Senado, já aprovadas na Câmara, e há proposições em tramitação no Congresso, como esse projeto, que trata das alíquotas, e outras medidas que lidam diretamente com o preço final dos combustíveis. E aqui entra gás de cozinha. Não só redução de imposto, mas a ideia de ampliar o subsídio. Porque vale ressaltar que o Vale Gás, ele alcança hoje 5.470.000 famílias no Brasil. Com 50% do valor do botijão. Certo? Esse é o benefício. E o projeto deve embutir a redução dos impostos sobre o gás, sobre o óleo diesel, e discute a possibilidade de ampliação desse Vale Gás. Esse negócio de ampliar, é complicado que o Congresso estabeleça quantas famílias serão beneficiadas. Quantas? São 5.470.000 famílias. Você vai aumentar para quanto? 8 milhões? 10 milhões? 12 milhões? Necessidade tem. Pode ir colocando 1 milhão nisso, porque necessidade tem. Gente precisando dessa ajuda, porque não consegue comprar o botijão. O país rico tem um povo cada vez mais empobrecido, na sua maioria. E, claro, uma ínfima parcela cada vez mais rica. Esse é um movimento de boa parte do Ocidente, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, com um considerável aumento da distância entre os mais ricos em relação aos mais pobres. A distância entre os mais ricos e os mais pobres tem crescido ano a ano e na pandemia cresceu muito mais. Inclusive entre os ricos e a chamada classe média. No Brasil, a ideia de classe média, quando se faz ali a divisão da faixa de renda, né, das pessoas, então você tem as faixas de renda e elas vão sendo classificadas, né? Extrema pobreza, classe média, e aí você tem subdivisões da classe média, ricos, muito ricos, bilionários e tal. E no Brasil, o sujeito entra nessa contabilidade como classe média, mas na verdade ganhando um salário irrisório, salário baixíssimo. Mas é tão grande o número de pessoas na faixa de pobreza
e tantos milhões foram empurrados para a faixa de extrema pobreza, que aí eles pegam o sujeito ali ganhando 4 mil, 5 mil por mês, 5 mil reais por mês e fala classe média. E o cara não consegue pagar as contas, né? Ele dá risada dessas classificações. Ele tá ali no meio do mês e o dinheiro acabou. E aí ele vai se socorrer aí daquilo que foi estabelecido do século XIX para cá, nesses modelos de crédito cada vez mais sofisticados, mais amplos e mais traiçoeiros, né? Provocando endividamento. Outro dia, a ONU que vive produzindo estudos inúteis, né? Um monte de bobagem, mas um daqueles setores ali manifestou preocupação, eles pegaram algumas estatísticas, algumas pesquisas, com o crescimento do endividamento da população brasileira. O Banco Mundial também já tratou disso. Banco Mundial, repleto na sua história de decisões equivocadas, posições equivocadas, erros terríveis, terríveis. Mas os caras sabem fazer conta, lógico. Uma coisa é o conceito, outra coisa é fazer conta. Então eles olham o nível de endividamento da população brasileira e falam, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Porque chega um ponto que é irrecuperável. A pessoa já não tem a perspectiva real de sair daquilo. De melhorar o seu nível de vida, de aumentar a sua renda. Então nós temos um país rico, naturalmente riquíssimo, e uma população cada vez mais pobre. Mas aí, quando essas coisas irritantes chegam à mesa dos senadores, dos deputados, dos ministros, né? Assuntos tão distantes do seu dia a dia, o que eles fazem? O Rodrigo Pacheco está empurrando esse troço com a barriga há quanto tempo? Põe para votar, meu chapa. Pode ser que o Congresso diga não. Se você é contra a proposta, diga, eu sou contra esse projeto de lei. Mas põe para votar e faça campanha. Olha, sou contra, por isso, por isso, por isso. Mas que os senadores decidam. Eles podem dizer não. Podem dizer sim, mas eles precisam dizer alguma coisa. O lamentável é a indiferença, é a distância. Senador, deputado, se ele não lê no jornal, ou ouve no rádio, ou vê na televisão, ou vê na internet, ele não sabe nem o preço do combustível, porque ele não paga. Nós pagamos. A gasolina do carro do Rodrigo Pacheco e dos outros 80 senadores, nós pagamos. A gasolina do carro dos 513 deputados, nós pagamos. Estão distantes dessa coisa, né? Eles recebem esse troço, um assunto incômodo. Botijão de gás. Sabe, isso parece uma coisa do outro mundo para esses caras. Há uma desconexão entre os tais representantes e os representados. Então lá, a dona de casa, aposentada, ou pensionista, ou que ainda trabalha, e que não está conseguindo comprar o botijão de gás, ela tem um representante na Câmara. O estado em que ela mora tem um representante no Senado. Estão desconectados. São realidades paralelas. E aí, o que se cobra é que esses caras trabalhem, se conectem, decidam. Podem dizer não. Esse projeto não resolve nada.
e vai piorar a situação dos estados, vai faltar dinheiro em outras áreas. É uma posição, perfeito. Mas a indiferença. Quando o Supremo deu um susto nos caras, com o valor e com a liberação, inclusive, das emendas do relator, que agilidade! Lira, Pacheco, escreveram cartas. Né? Acho que foi a única convergência que houve de Lira e Pacheco. O único assunto em que eles concordaram. Precisamos defender as emendas do relator. Escreveram cartas para o Supremo, falando da importância. A agilidade da resposta, porque é um assunto que diz respeito a eles, que os sensibiliza. Então são rápidos. A Câmara já se pronunciou. E o Senado? Por que vai ser terça? Mas qual o problema de ser terça? Porque esta semana era carnaval. É isso. E na semana passada era o quê? Clima de carnaval que não houve. O que há? Essa indiferença é terrível. Há outras saídas, além da história do... Porque, convenhamos, os governadores chiam e tal, mas eles... congelamos a alíquota. Isso é uma bobagem, pô. Só faltava aumentarem a alíquota. Porque aumentaram impostos por aí, né? Vários governadores. No meio da pandemia. Bom, o Congresso não aumentou de 2,100, o que seria, né? Para 4 bilhões e 900 milhões a grana do fundo eleitoral. E o fundo partidário deixará de ficar na casa dos milhões e entrará na casa dos bilhões. Esse que pinga todo mês, todos os anos. Essa canalice de fundo partidário, fundo eleitoral. Aumentaram descaradamente, porque é no meio de uma situação terrível. Há muita gente sendo empurrada para a miséria. Então essa desconexão, ela não é natural. É uma atitude, sabe, desse andar de cima, dessa elite política, jurídica, econômica. Uma indiferença que se esconde atrás de palavras de preocupação, de solidariedade, como se não fossem responsáveis por essa situação e como se, de maneira vil, não aumentassem o seu custo para a sociedade. O Congresso brasileiro é um dos mais caros do mundo, em termos relativos. Mas há outras ideias aí. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que apoia a liberação de reservas de petróleo por grandes produtores e consumidores mundiais do produto, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, que jogou o preço do petróleo. Ontem, inclusive, chegou a quase 120, 119 cacetada, depois foi para 110, né? 110, 109, houve uma redução. Mas essa gangorra vai continuar. Só que, mesmo quando desce, tá descendo para 110. Não faz muito tempo, esse troço estava R$30 o barril. Que era também uma situação esquisitíssima. Mas chegou a R$30, $30 o barril, $40 o barril. Na normalidade, 75, 80. Agora, os caras estão festejando quando está em 110, 112. Porque podia estar em 120. De novo, isso não dependerá do Brasil. Né? Que é liberar estoques para reduzir preço. Isso depende dos grandes produtores e grandes exportadores. A Arábia Saudita é sempre chave. E o acordo Arábia Saudita-Rússia é chave. Porque se eles dizem, como disse certa vez a Arábia Saudita, vamos reduzir a produção,
para aumentar o preço. Mas quando eles quiseram enfraquecer a economia do Irã, eles aumentaram a produção para o preço despencar. Foi aí que jogou para $30 o barril. A Venezuela esperneou, o Irã esperneou, mas Irã e a Arábia Saudita são inimigos. E a ideia da Arábia Saudita era estrangular a economia iraniana. Então, meteu barril de petróleo na praça, para o preço ir lá embaixo. E o Irã sofreu com isso, porque a Arábia Saudita, embora dependa muito do petróleo, ela tem diversificado mais sua economia e colocou como prioridade atrapalhar a vida do Irã. Isso só foi interrompido quando o Putin conseguiu um acordo lá com o Bin Salman e eles voltaram a ter uma regulação na produção que deixasse os preços um pouco mais altos, né? O que foi fundamental para a Venezuela, foi fundamental para o Irã e também para outros países do Golfo ali, Emirados Árabes. Agora, para a Rússia e Estados Unidos, isso tem um peso tremendo porque eles são os maiores produtores. Não tem as maiores reservas, aliás a Venezuela tem reservas extraordinárias, né? Rússia e Estados Unidos não têm as maiores reservas, nem são os maiores exportadores, mas são os maiores produtores. No caso dos Estados Unidos, nem poderiam ser os maiores exportadores porque eles consomem quase tudo que produzem em petróleo, mas diminuíram sua dependência com o petróleo do xisto. Petróleo do xisto, eles diminuíram muito a dependência do petróleo do exterior. Então, isso que o Albuquerque defende não vai depender só do Brasil. Aliás, o Brasil pode sugerir, argumentar, né? Mas não há decisão que o Brasil tome que vá modificar o cenário internacional. Esse é o problema. E disse ele que a posição do Ministério é apoiar essas medidas, que não são a solução. Essa história de zerar imposto aqui, reduzir ali, é o paliativo. É o paliativo, porque virão novos aumentos, principalmente na semana em que a Petrobras, assim, de repente, diz que os preços aqui estão defasados em quase 25% em relação ao preço do petróleo no mercado internacional. Mas como dissemos aqui ontem, ela precisa demonstrar isso. Não basta afirmar. Ronald.